A vida é um desfile interminável de escolhas. O que vestir, o que comer, o que fazer da próxima hora, do próximo dia, da próxima década. Passamos a existência inteira decidindo. E mesmo assim, raramente escolhemos o que realmente importa: nós mesmos. O paradoxo é cruel. Quanto mais decidimos por fora, mais nos perdemos por dentro. Desde cedo, somos ensinados a seguir roteiros que nunca escrevemos. Escolhas moldadas por pais, escolas, padrões, algoritmos. E um dia, acordamos com uma sensação estranha, a de que estamos vivendo uma vida que não é nossa, como se fôssemos atores de um papel que ninguém nos perguntou se queríamos interpretar. E é nesse instante de incômodo que algo começa a despertar. O que poucos percebem é que a verdadeira virada não acontece quando conquistamos algo novo, mas quando paramos de fingir. Escolher-se é um ato de ruptura, um basta silencioso às vozes que dizem o que você deveria ser. É a decisão mais simples e a mais difícil, porque exige coragem para encarar o espelho sem disfarces. Mas e se a vida inteira tivesse sido um ensaio para esse momento? E se entre todas as escolhas que você já fez, existisse apenas uma capaz de mudar todas as outras? Não é sobre mudar de caminho, é sobre mudar o andar. E quando você entender isso, o mundo à sua volta começará a se reorganizar sozinho. Desde cedo, ensinam-nos a ser alguém. Um nome, um papel, um ideal a alcançar. Mas no esforço de construir esse personagem perfeito, acabamos nos afastando do que é real. Criamos um eu que sorri quando está cansado, que concorda quando quer gritar, que se adapta para não ser rejeitado. Esse eu fabricado é o reflexo mais bem ensaiado da sociedade e o mais distante da essência. É uma máscara polida com elogios, mas que sufoca o respirar da alma. O mais curioso é que esse falso eu é socialmente recompensado. Quem veste a máscara com maestria ganha aplausos, oportunidades, até amor condicionado. Mas tudo isso cobra um preço: a desconexão com a própria consciência. É como morar em uma casa bonita, mas alugada. Por dentro, nada pertence de fato a você. A espiritualidade começa justamente quando esse contrato invisível se rasga. Quando a pessoa percebe que ser aceita não é o mesmo que ser livre. A cultura ensinou que a autenticidade é arrogância, que ser diferente é perigoso. Então, a maioria prefere a segurança de uma identidade coletiva. Se todo mundo faz, deve estar certo. Mas o que acontece quando o certo sufoca o verdadeiro? Surge um vazio sutil, um cansaço que não se explica. A verdade interior começa a incomodar como uma roupa que não serve mais. E o corpo sábio começa a pedir espaço para a alma respirar. Viver a partir desse personagem é como atuar num teatro sem fim. Você decora falas, interpreta emoções, se convence de que é real. Só que um dia o script falha, e o silêncio do palco revela o que sempre esteve por trás: o ser. É nesse instante que o autoconhecimento acontece. Não como iluminação súbita, mas como a queda lenta de uma máscara antiga. É o início de uma transformação que não volta atrás. O falso eu vive de comparações. Ele mede, pesa, compete, teme. Já o eu autêntico apenas é. Ele não busca aprovação. Ele irradia presença. Quando alguém desperta dessa ilusão, o olhar muda. O espelho deixa de ser um juiz e vira um portal. A consciência percebe que não precisa mais provar nada, apenas existir em plenitude. E esse simples perceber já é o início de uma liberdade silenciosa. Mas a pergunta permanece ecoando: se o eu que vivemos até agora é um papel aprendido, quem somos quando paramos de representar? Talvez a resposta esteja escondida no processo de escolher-se de novo, de rasgar o figurino e redescobrir a pele. E é aí que começa o verdadeiro ato de coragem, o processo de escolher a si mesmo. Escolher a si mesmo é um ato que começa no silêncio. Não é um grito nem uma fuga, mas um retorno. Um retorno àquela voz que sempre existiu, mesmo abafada pelos deveria. A sociedade chama isso de egoísmo. A alma chama de lucidez. Porque quando alguém desperta para a própria verdade interior, não está se afastando do mundo. Está apenas aprendendo a estar nele sem se perder. É o primeiro passo real de uma jornada de consciência. O erro comum é achar que escolher-se significa romper com tudo. Na verdade, é o contrário. É integrar-se ao todo de forma mais honesta. É como se o ser humano estivesse o tempo todo forçando uma peça no quebra-cabeça errado, e só agora percebesse o encaixe verdadeiro.
O despertar não vem com explosões, mas com uma paz curiosa. Aquela que surge quando a pessoa finalmente para de lutar contra a própria natureza. Isso é espiritualidade em movimento. Muitos sentem culpa ao se escolherem. Foram treinados para agradar, servir, se moldar. Então, quando decidem ser fiéis à própria essência, o mundo reage. Alguns se afastam, outros criticam, e isso confunde o coração. Mas há um detalhe que poucos notam. Quem se sente incomodado com sua liberdade é porque ainda vive preso à própria. Sua liberdade destaca a prisão deles. Essa frase resume o custo invisível da autenticidade. A prática de escolher-se também é física. O corpo fala o que a mente esconde. As tensões, os ombros pesados, a insônia, tudo denuncia a desconexão. Quando você começa a se alinhar com o que realmente é, o corpo relaxa. É o que o Tao chama de agir sem resistência. Não é fazer menos, é fazer com fluxo. A transformação começa no corpo e só depois se espalha para a alma. O autoconhecimento é, antes de tudo, um retorno à respiração natural da vida. E há um ponto em que essa decisão se torna irreversível. Quando você finalmente sente o gosto de ser quem é, não há retorno possível ao personagem antigo. O mundo pode até tentar puxá-lo de volta, mas algo dentro de você já entendeu. É como abrir os olhos depois de anos de escuridão. Você até pode fechá-los, mas nunca mais acreditará que o escuro era tudo o que existia. A verdade interior, uma vez vista, não pode ser desvista. E é aqui que surge a pergunta mais profunda. Como sustentar essa escolha todos os dias? Porque escolher-se não é um evento, é um treino. É o que separa o despertar momentâneo da transformação constante. E talvez a resposta esteja em algo mais simples: o relaxamento. Não o de parar de agir, mas o de agir sem resistir. As pessoas costumam associar relaxar a não fazer nada, mas a verdadeira calma não nasce da inércia, nasce da harmonia. Relaxar é permitir que o ser haja sem fricção, com o próprio fluxo. É parar de nadar contra a corrente e começar a flutuar com o rio da vida. Quando a mente solta o controle, o corpo se alinha, a respiração volta ao ritmo natural e a consciência desperta. A paz, afinal, não é ausência de movimento, mas ausência de resistência. Quantas vezes alguém acorda tenso antes mesmo do primeiro café? Já começa o dia lutando com o relógio, com o trânsito, com a própria mente. É como se a vida fosse uma guerra constante contra o que simplesmente é. E o mais irônico é que, nessa tentativa de controlar tudo, o ser humano se perde de si mesmo. Relaxar, então, não é desistir, é confiar, é perceber que a existência tem um ritmo próprio e que seguir esse ritmo é o primeiro ato de inteligência espiritual. O relaxamento verdadeiro é uma forma de oração silenciosa. É o momento em que a alma se curva diante da vida e diz: eu confio em você. Não é uma rendição covarde, mas uma entrega consciente. Quando alguém se permite estar onde está, sem pressa de ser outra coisa, surge um tipo raro de liberdade. Aquele instante em que o tempo parece parar e tudo volta a fazer sentido. Esse é o ponto onde o autoconhecimento encontra a serenidade. Mestres taoístas costumavam dizer que a flor não se apressa para desabrochar. Essa imagem simples e poderosa resume o segredo da transformação. Não é o esforço que floresce, é o alinhamento. O mesmo vale para o ser humano. Ele não desperta porque se força, mas porque finalmente se permite ser. Quando relaxa o controle, abre espaço para que a consciência se manifeste. E o curioso é que quando a alma relaxa, até o mundo ao redor parece respirar junto. Em termos práticos, relaxar é cultivar presença. Caminhar sem pressa, ouvir sem preparar a resposta, sentir o corpo antes de agir. Pode parecer simples, mas é revolucionário. Porque quem vive em estado de relaxamento não reage, responde. E essa diferença muda tudo. A espiritualidade deixa de ser teoria e vira prática diária. O gesto, o olhar, o silêncio. Relaxar é transformar o instante comum em ato sagrado. Mas há algo que ainda impede a maioria de relaxar. A voz constante na cabeça, repetindo medos e cobranças. Uma voz que não é nossa, mas aprendida. E enquanto ela dominar o palco, a calma sempre parecerá impossível. É sobre essa voz, e de onde ela vem, que precisamos falar a seguir. A mente humana é como uma casa construída por muitas mãos. Desde o nascimento,
Cada pessoa que passa deixa um móvel, uma regra, uma voz. Sente assim, fale desse jeito, não chore, seja forte. Aos poucos, a casa vai ficando tão cheia que já não se sabe o que é mobília própria e o que é herança emocional. Esse é o peso do condicionamento social. Viver dentro de um espaço que não foi decorado pela própria alma. O mais curioso é que quase ninguém percebe essa prisão, porque ela é confortável. O sistema recompensa quem segue o roteiro, quem não questiona. A escola ensina a repetir, a religião a temer, a família a obedecer. E o resultado é uma geração de pessoas que confundem obediência com bondade, que acreditam ser livres apenas porque podem escolher o modelo da própria cela. A verdadeira liberdade começa quando se nota o absurdo dessa rotina. Essa voz que critica dentro da cabeça, dizendo você não é bom o bastante, raramente é nossa. É o eco de um professor severo, de um pai frustrado, de um mundo que lucra com a culpa. Ela se disfarça de consciência, mas é apenas medo com microfone. E enquanto acreditamos nessa voz, a autenticidade permanece adormecida. O despertar espiritual começa quando paramos de confundir barulho mental com verdade interior. Quebrar o condicionamento não é uma revolta contra o mundo, é uma reconciliação com a própria essência. É entender que questionar não é desrespeitar, é respirar. É recusar-se a viver como uma máquina que apenas repete ordens. Há quem diga que isso é rebeldia, mas na verdade é pureza. O autoconhecimento é esse movimento sutil, sair do automático e voltar ao espontâneo, ser humano de novo. A desconstrução social é um processo gradual. Ninguém se liberta num estalo. É como limpar um vidro sujo. Cada camada removida revela um pouco mais da luz que sempre esteve ali. Por isso, quem está desperto não se apressa. Ele observa, respira e escolhe o que realmente faz sentido. A consciência se expande no ritmo da verdade, não da urgência. E essa expansão muda completamente o modo de viver, falar e sentir. Mas há uma metáfora simples que traduz tudo isso com clareza. Viver sob o peso do condicionamento é como insistir em usar roupas que não servem mais. Elas apertam, machucam, limitam o movimento, mas a pessoa continua com elas por medo de ficar nua diante do mundo. E é sobre isso que precisamos refletir agora. Viver uma vida que não é sua é como usar roupas que não servem. No começo você tenta se convencer de que está tudo bem, afinal todo mundo usa algo parecido. Mas com o tempo, o tecido começa a incomodar. Cada movimento vira esforço. Cada passo dói um pouco mais. E o mais estranho é que, mesmo assim, muitos insistem em manter a roupa, porque têm medo de ficarem expostos, vulneráveis, reais. Essa metáfora fala mais sobre a alma do que sobre o corpo. As roupas são as identidades que aprendemos a vestir. O papel do filho ideal, do amigo que agrada, do profissional exemplar. E quanto mais se tenta ajustá-las, mais o ser se distancia da própria verdade interior. O corpo avisa, através da ansiedade, do cansaço, da sensação de vazio, que algo não está mais cabendo. Mas a maioria ignora o aviso, confundindo desconforto com fracasso. Há quem viva décadas dentro de um personagem que já caducou. E o curioso é que por fora tudo parece bem. O emprego está estável. O relacionamento funciona, a rotina é previsível. Mas por dentro há uma fome que nada sacia. É o grito silencioso da essência pedindo ar. Essa desconexão é o preço do conformismo. Uma paz aparente que custa caro demais. A espiritualidade começa quando alguém finalmente decide tirar a fantasia. Trocar de roupa, simbolicamente, é um ato de coragem. É admitir que o que serviu ontem não serve mais hoje. É escolher a autenticidade em vez da aprovação. Alguns irão julgar, outros se afastarão. E tudo bem. Porque a liberdade nunca foi sobre agradar, mas sobre alinhar. A transformação real não acontece quando o mundo entende você, mas quando você entende o próprio mundo interno. Em termos práticos, despir-se dessas vestes mentais é um exercício de presença. Envolve observar os pensamentos e perguntar: isso é realmente meu ou aprendi a pensar assim? Esse simples questionamento já abre espaço para o novo. A consciência é como a pele. Quanto mais se respira, mais viva ela fica. Quando o falso cai, o verdadeiro se revela, e o ser começa a se mover com naturalidade. É como vestir algo feito sob medida pela alma. Mas há algo curioso nesse processo.
Quando alguém finalmente se liberta das roupas que não servem, o mundo ao redor começa a reagir. Alguns se inspiram, outros se incomodam. Porque a autenticidade de um ser livre é como um espelho. Ela revela as prisões que os outros ainda carregam. E é sobre essa reação do mundo diante da sua liberdade que precisamos falar agora. Ser autêntico é como acender uma luz num quarto onde todos dormem. No começo, ninguém gosta. A claridade incomoda, o reflexo dói. As pessoas se habituaram à penumbra das aparências. E quando alguém começa a brilhar por ser quem é, isso perturba o equilíbrio frágil do costume. A liberdade de um desperto denuncia a prisão dos que ainda dormem. Por isso, ser verdadeiro é também ser espelho, e nem todos estão prontos para se olhar. Há uma estranha ironia nisso. Quanto mais você se liberta, mais os outros projetam seus medos em você. Chamam de arrogância o que é apenas integridade, de frieza o que é apenas clareza, de egoísmo o que é apenas autoconhecimento. O mundo aplaude a autenticidade até o momento em que ela desafia o conformismo. E é justamente aí que a jornada espiritual se torna real, quando o ser continua sendo quem é, mesmo sem aplausos. Alguns se afastarão, e está tudo bem, porque a vibração da autenticidade tem uma frequência própria. Ela não precisa convencer, apenas existir. As pessoas certas se aproximam naturalmente, atraídas pela calma de quem não precisa provar nada. É como se a alma dissesse: não busco plateia, busco presença. E esse tipo de presença é magnética, silenciosa, quase sagrada. Ela transforma sem esforço, inspira sem intenção. Curiosamente, a autenticidade também cura. Quando alguém se permite ser inteiro, oferece permissão para que os outros também sejam. É uma energia que se espalha, como fogo calmo. Quem observa um ser verdadeiro sente vontade de se despir das próprias máscaras. É assim que o despertar se multiplica, não pela imposição de ideias, mas pelo contágio da verdade vivida. A espiritualidade é sempre mais contagiosa que a aparência, mas nem sempre essa luz será bem-vinda. Algumas pessoas irão tentar apagá-la, não por maldade, mas por medo. Medo de perder o velho mundo, onde tudo parecia sob controle. A presença de quem desperta mexe com estruturas invisíveis, mostra o quanto fomos condicionados a fingir, e é justamente nesse desconforto que começa o convite ao crescimento. Toda alma que brilha demais provoca sombras, e é isso que a torna necessária. Por isso, quem vive a autenticidade precisa compreender. O impacto que causa não é rejeição, é espelho. O incômodo que desperta nos outros é o mesmo que um dia sentiu dentro de si. O despertar é um efeito dominó. Uma alma livre inspira outra que inspira outra, até que a consciência se torne inevitável. E é aí que começa o ponto sem retorno, o despertar irreversível. Há um instante na jornada em que o véu cai e nada volta a ser como antes. Não é uma explosão mística, mas um silêncio diferente, como se algo dentro finalmente dissesse: eu vejo. Ver a verdade é um tipo de ferida sagrada. Dói no começo, mas cura com o tempo. Porque o despertar não é sobre aprender algo novo, é sobre desaprender tudo o que era mentira. E uma vez que a luz entra, ela nunca mais sai. Esse é o ponto sem retorno. Depois que se experimenta a liberdade de ser, qualquer forma de falsidade pesa. O corpo sente, o coração recusa. O antigo eu tenta ressurgir, mas já perdeu o controle. É como tentar morar novamente em uma casa que desabou. Por fora tudo parece o mesmo, mas por dentro algo mudou de lugar. A consciência cresceu demais para caber nas paredes antigas. O despertar é um nascimento que acontece em silêncio. Ninguém aplaude, ninguém entende. De fora parece solidão. Por dentro é vastidão. Há um tipo de calma que surge quando se deixa de resistir à própria natureza. A mente para de correr, o coração para de implorar. E pela primeira vez, a vida flui sem esforço. O que antes era busca vira presença. O que antes era medo vira curiosidade. Mas esse novo olhar tem um preço. Ele não permite mais ignorância confortável. Você começa a perceber os padrões, as ilusões, os disfarces sutis. Coisas que antes pareciam normais agora soam absurdas. É como ver o código por trás do jogo. Impossível voltar a acreditar na ilusão. Esse é o fardo e a dádiva do despertar. Enxergar demais e ainda assim, escolher amar o que se vê. O que poucos entendem é que esse despertar não torna ninguém superior. Pelo contrário,
Ele desmonta a necessidade de superioridade. A consciência desperta reconhece a unidade em tudo. A onda e o oceano são o mesmo movimento. Por isso, o desperto não se isola, ele integra. Ele age no mundo, mas sem pertencer ao teatro das aparências. Vive com leveza porque compreendeu o enredo. E ainda assim, mesmo após esse insight profundo, a jornada continua. Porque ver é apenas o começo. Viver o que se viu é o verdadeiro desafio. O despertar precisa ser sustentado, alimentado, praticado. É o que separa a visão mística do enraizamento espiritual. E é justamente sobre essa prática diária, o compromisso com o próprio ser, que precisamos falar agora. Escolher-se é fácil num momento de inspiração. Difícil é sustentar essa escolha no meio do caos diário. O autoconhecimento não acontece num retiro distante, mas nas pequenas decisões do cotidiano. É no sim dito sem querer, na conversa que suga energia, no hábito que já não combina com a alma. Ser consciente é perceber-se em movimento e escolher de novo a própria verdade. A autenticidade é um músculo. Quanto mais se pratica, mais forte ela fica. Alguns pensam que despertar é o fim do caminho, quando na verdade é o início da prática, porque ver a verdade não basta. É preciso vivê-la repetidamente, até que se torne natural. É como aprender a respirar de novo, depois de anos prendendo o ar. Cada dia traz uma nova chance de alinhar corpo, mente e espírito. E o curioso é que quanto mais se pratica, menos esforço é necessário. A consciência começa a agir sozinha. A rotina espiritual não se resume a rituais, mas a uma atitude. Meditar, escrever, caminhar em silêncio. Tudo isso são formas de lembrar quem se é. Mas a verdadeira meditação acontece enquanto se vive. Lavar a louça com presença, ouvir alguém sem se perder em pensamentos, respirar fundo antes de reagir. O autoconhecimento se manifesta quando o comum vira sagrado. Quando o instante simples revela o infinito. A prática também envolve compaixão, porque mesmo quem desperta ainda tropeça, ainda sente raiva, ainda duvida, ainda se perde. Mas o que muda é a maneira de lidar com isso. Em vez de se punir, observa. Em vez de reagir, compreende. A espiritualidade madura não busca perfeição, busca integração. Aceitar-se por inteiro é o maior ato de amor que existe e o mais transformador. Ao longo dessa jornada, o ser começa a perceber que o autoconhecimento não é sobre encontrar respostas, mas sobre fazer perguntas melhores. O que estou sentindo agora? E o que realmente quero? De quem é essa voz na minha cabeça? Perguntas simples que dissolvem velhos padrões. E cada resposta sincera traz um pedaço de liberdade, porque a consciência cresce onde há honestidade. E quando essa prática se aprofunda, algo mágico acontece. A pessoa deixa de se ver como um indivíduo isolado e começa a sentir-se parte de algo maior. É o início da percepção da unidade, o momento em que o eu se reconhece como o todo. Uma onda que desperta e percebe que sempre foi o oceano. Imagine o oceano, imenso, calmo, infinito. Agora imagine uma única onda, erguendo-se por um breve instante e acreditando que está separada do todo. Assim somos nós. Passamos a vida nos comportando como ondas que esqueceram ser o mar. Lutamos contra o tempo, competimos entre nós, tentamos nos destacar, quando na verdade sempre fomos feitos da mesma água. O despertar espiritual é lembrar disso. Essa metáfora antiga, presente em tantas tradições místicas, explica o que a mente racional nunca conseguiu entender. A unidade. Não há você e a vida. Há apenas a vida se movendo através de você. O problema é que fomos educados a pensar como entidades isoladas. E é por isso que sofremos. A onda que acredita estar sozinha sente medo de desaparecer. Mas o oceano sabe que nada realmente se perde. Quando o ser desperta para essa verdade interior, algo profundo muda. O medo da morte se dissolve, o apego enfraquece, a pressa desaparece. A vida deixa de ser uma corrida e vira uma dança, porque quem entende que é o oceano não tenta controlar as marés, apenas se move com elas. Esse é o ponto em que o autoconhecimento vira sabedoria. O momento em que se percebe que o controle era ilusão e o fluir é poder. Na prática, isso muda tudo. Os problemas não somem, mas perdem o peso. O que antes parecia catástrofe agora é apenas uma onda se desfazendo na areia. As emoções vêm e vão, mas você permanece.
sereno, vasto, consciente. Essa percepção não é teórica, é uma experiência. A meditação, a presença, o silêncio. Todos esses caminhos levam ao mesmo lugar, ao reconhecimento de que você é a própria existência se observando. E há algo belo nesse entendimento. Ele devolve à vida uma leveza antiga, quase infantil. Você começa a ver beleza em coisas simples. O vento, o café, o riso. Porque quando a mente para de se identificar com a onda, sobra espaço para o encanto. A espiritualidade deixa de ser busca e se torna contemplação. Você não tenta mais ser alguém. Você apenas é. Mas há um contraste poderoso com esse estado. A vida moderna, com sua pressa e repetição, tenta nos convencer de que somos engrenagens e não oceanos. E é sobre isso que precisamos falar agora, sobre a vida mecânica e o esquecimento do ser. A maioria das pessoas vive em modo automático. Acordam, correm, trabalham, voltam, dormem e chamam isso de vida. Não há espaço para sentir, apenas para cumprir. E o mais assustador é que isso parece normal. A sociedade transformou o fazer muito em sinônimo de viver bem. E o resultado é uma geração exausta, desconectada da própria alma. O ser humano virou máquina, funcional, eficiente e vazio. Esse estado mecânico é o oposto do despertar, porque a mente condicionada não observa, apenas repete. E repetir é a morte lenta da consciência. Quantas vezes você já fez algo sem realmente estar ali? Comeu sem saborear, ouviu sem escutar, viveu sem perceber? A vida moderna é um teatro de distrações, uma sucessão de gestos automáticos disfarçados de propósito. É o movimento sem presença, o barulho sem sentido. A raiz desse comportamento está no medo do silêncio. A quietude assusta, porque revela o que o ruído esconde, o vazio. E esse vazio, em vez de ser aceito, é preenchido com tarefas, telas, conversas, compromissos. O ser humano moderno corre para não se encontrar, mas o que ele teme é justamente o que o libertaria, o encontro com a própria essência. A espiritualidade começa quando a pressa perde o sentido. Viver mecanicamente é como estar acordado dentro de um sonho, sem saber que se pode acordar. Tudo se repete, mas nada se transforma. A segunda-feira é igual à sexta, e o tempo vira um ciclo de sobrevivência. Nesse ritmo, até a alma se cansa. Ela grita através de sintomas sutis. Ansiedade, tédio, insônia, apatia. São alarmes espirituais. O chamado do ser pedindo reconexão. O autoconhecimento é atender esse chamado. A denúncia da vida mecânica não é um ataque ao mundo moderno, mas um convite a habitá-lo com consciência. A tecnologia, o trabalho, as relações, nada disso é o problema. O problema é esquecer-se de si no meio deles. Ser espiritual não é fugir da cidade, é lembrar-se do silêncio mesmo dentro do trânsito. É viver com propósito dentro do caos, porque o despertar verdadeiro não é isolamento, é presença. E quando essa presença renasce, algo começa a se reorganizar por dentro. O que antes era rotina vira ritual. O que antes era obrigação vira escolha. O que antes era sobrevivência vira expressão. E é nesse ponto que surge o estágio mais bonito da jornada, a transformação e integração final, onde o ser fragmentado finalmente se torna inteiro. Toda jornada espiritual passa por um momento em que o ser percebe: nada precisa ser conquistado, apenas lembrado. A transformação não é se tornar alguém novo, mas recuperar o que sempre esteve ali, encoberto pelas camadas do medo e da pressa. É como limpar um espelho antigo. Quanto mais se remove a poeira, mais o reflexo real aparece. A alma não muda, apenas desperta. A integração começa quando o buscador entende isso. Esse processo é silencioso e íntimo. Não há fogos de artifício, nem epifanias cinematográficas. É uma paz que se instala devagar, nos intervalos entre um pensamento e outro. A pessoa começa a perceber que não precisa lutar com a vida. Ela é a vida. E quando esse entendimento se enraiza, o corpo relaxa, o olhar suaviza, o coração confia. É o retorno à simplicidade original. Ser apenas ser. Integrar-se é acolher tudo o que um dia foi rejeitado. As sombras, os erros, os medos, todos ganham lugar à mesa. Porque a plenitude não nasce da perfeição, mas da inclusão. O ser maduro não foge de suas partes. Ele as abraça. Entende que cada dor foi um mestre disfarçado.
cada queda um empurrão da consciência. Essa aceitação profunda é o que chamamos de cura. A verdadeira transformação não acontece no pico da montanha, mas no meio da rotina. É quando o silêncio interior resiste ao barulho do mundo. Quando alguém escolhe responder com calma, onde antes reagia com raiva. Quando, diante do caos, respira em vez de fugir. Esse é o sinal de que o despertar se tornou prática, de que a espiritualidade deixou o discurso e entrou na pele. Há uma beleza imensa na integração, a de perceber que tudo sempre fez parte do mesmo plano. Os erros e os acertos, as perdas e os encontros, a dor e o riso, tudo conspirou para que o ser chegasse a esse exato ponto. E, de repente, o que antes parecia sofrimento passa a ser visto como iniciação. A consciência se curva diante da própria história e, pela primeira vez, sente gratidão até pelo que doeu. E é nesse instante que a jornada se completa. Não com aplausos, mas com silêncio. Não com vitória, mas com paz. O buscador deixa de procurar porque descobriu o que sempre procurava, a si mesmo. Que essa paz que nasce da verdade não depende de circunstâncias, nem de tempo, nem de ninguém. É sobre ela, a paz que vem da verdade, que falaremos agora. A verdadeira paz não é silêncio externo, é harmonia interna. É quando a mente para de lutar contra o que é e o coração deixa de buscar onde nunca vai encontrar. Essa paz não vem do sucesso, nem da aprovação, nem do controle. Ela nasce quando o ser, cansado de resistir, finalmente diz: sim, eu aceito. Aceito o que sou, o que vivi, o que não pude ser. E nesse sim, repousa a liberdade. A maioria das pessoas confunde paz com ausência de problemas. Mas a vida continuará trazendo desafios. A diferença é como se atravessa cada um deles. Quando há verdade interior, o sofrimento não precisa se transformar em drama. Ele apenas vem e passa, como chuva sobre o mar. O desperto sente tudo, mas não se perde em nada. Ele entende que as ondas podem ser fortes, mas o oceano permanece tranquilo. Essa serenidade é o fruto da autenticidade, porque nada é mais cansativo do que fingir. Quando o personagem se dissolve, o corpo descansa, a mente respira e o espírito se alinha. Não há mais energia desperdiçada em sustentar máscaras. O ser descobre o valor do simples, o gosto do café, o vento na pele, o tempo desacelerado. Essa simplicidade é a assinatura da consciência desperta. A paz que vem da verdade também é contagiosa. Estar perto de alguém em paz é como estar perto de um rio. Mesmo sem entrar, você sente a frescura da água. Pessoas autênticas não precisam convencer. Elas transmitem presença. E essa presença é uma prece viva, uma lembrança silenciosa de que também podemos descansar em quem somos. O mundo precisa de mais almas assim, inteiras, mas não perfeitas. O curioso é que, quanto mais se vive nessa verdade, mais se percebe que nada foi perdido. Tudo tinha um propósito, até o caos. A jornada inteira, da confusão ao despertar, era o processo de voltar ao ponto de partida, mas com novos olhos. E é nesse retorno que mora a verdadeira sabedoria. Entender que nunca estivemos separados daquilo que buscávamos. A paz sempre esteve aqui, apenas encoberta pelo ruído. E agora que o ser reencontrou essa calma, surge o último convite: escolher-se de novo, e de novo, e de novo. Porque a autenticidade é uma prática diária, e o despertar é contínuo. Então, se há um chamado final nesta jornada, ele é simples e profundo: escolha-se. Não amanhã. Agora, no fim, tudo se resume a uma escolha. Continuar vivendo no automático, ou finalmente escolher ser quem você é. O mundo não precisa de mais cópias. Precisa de gente desperta, autêntica, inteira. E essa transformação não começa com grandes planos. Começa com um simples sim. Sim para o silêncio. Sim para o que faz sentido, sim para a sua verdade. Olhe para a sua vida agora. Quantas das suas decisões realmente são suas? Quantos sonhos são desejos herdados? Quantas vezes você se anulou só para caber em lugares pequenos? Talvez o universo tenha te trazido até aqui só para te lembrar. Você não nasceu para caber, nasceu para transbordar. A autenticidade é uma revolução silenciosa. Ela começa dentro e muda tudo fora. E o mais bonito é que, quando você escolhe ser você, dá permissão para que outros também o sejam. É assim que o despertar se espalha.
de alma em alma, de gesto em gesto, até que o mundo volte a lembrar o que é ser humano. Então, antes de sair deste vídeo, respire fundo. Pergunte a si mesmo: estou vivendo a minha verdade ou o personagem que o mundo criou para mim? Se essa pergunta te tocou, é porque o despertar já começou. Escolha-se. Não amanhã, agora. E se essa mensagem ressoou com você, inscreva-se no canal, ative as notificações e continue caminhando comigo nessa jornada de consciência, propósito e autenticidade.